quase R$ 7.000 é o prejuízo que você pode ter numa lavoura como essa por causa do fundo preto. A gente está hoje aqui para conversar um pouquinho sobre as causas do fundo preto e como prevenir esse problema, né? O Ralph da Timac está com a gente aqui também e a gente vai falar um pouquinho desse problema e os manejos para solucionar essa questão e aumentar a lucratividade de vocês. Como o Robert disse, numa lavoura de tomate, de modo geral, a gente tem que sempre pensar pensando em cálcio, questão de adubação correta, sempre na base. Então, no seu preparo de solo, sempre fazer um planejamento, pensar em questão de correção de solo, fazer análise é super importante, é a questão base, chave, para você conduzir uma lavoura com planejamento, com segurança. Vamos imaginar você perder um cacho dessa qualidade, qual seria a perda financeira apresentada para um produtor? Olha essa qualidade de cacho, questão de número de frutos. Então vamos pensar numa lavoura dessa de modo geral. Você tem a sua questão de análise de solo pronta, você vai interpretar, vai suprir a necessidade que seu solo pedir, pensando em calcário, para você estar corrigindo a questão de cálcio, questão de magnésio, questão de pH e de alumínio, para você desde o início conduzir uma lavoura com qualidade. Todos os materiais de hoje em dia, independente do material, são altamente exigentes em cálcio, porque são materiais mais produtivos, com crescimento indeterminado, então sempre precisam do transporte, da translocação de cálcio e de outros nutrientes, desde a base até a sua parte final. Então, pensando nisso, a gente vê um manejo, independente do material, a gente está numa área aqui de 20 mil pés de tomate, 2 materiais em campo, todos os 2 materiais apresentaram sinais de deficiência de cálcio. Então, qual foi o manejo recomendado? O Robert pode dizer um pouco mais sobre isso. A correção tem que ser bem feita, principalmente com cálcio. Aí a gente tem umas ferramentas para trabalhar mais cálcio, que inclusive, se eu usar um adubo que tenha mais cálcio já na base, vai te favorecer o manejo de gotejo lá na frente. Então esse é o primeiro ponto, você já vai arrancar fazendo uma base bem feita. E a gente sabe que tem muitos adubos no mercado, porém, se a gente optar por adubos que já tem cálcio na composição, vai ajudar no seu manejo. E a questão do gotejo, é sempre importantíssimo a gente pensar no índice salino, trabalhar uma mistura com menor índice salino. Por exemplo, toda vez que eu for trabalhar um adubo de correção para o fundo preto, lembrar de colocar o KSA Dur. Independente do fundo preto estar na lavoura ou não, porque a gente tem que trabalhar preventivamente. Se a gente trabalhar preventivamente, não vamos ver esse tipo de problema na lavoura. Se a gente esperar o problema aparecer, a perda já está sacramentada. Qual que é essa proporção? Cada lavoura de um jeito, mas independente disso, se você colocar um pouquinho de KSA Dur na mistura, vai diminuir o índice salino, a planta vai absorver mais cálcio. Então sua adubação vai ser mais eficiente, você vai ter menos problema com fundo preto e fruto maior. Inclusive, né, Ralph, o manejo começa cedo. É desde o início da lavoura. Quando você for fazer o manejo com nitrato de cálcio, sempre usar uma proporção do KSA Dur. Para ele atuar, o instrumento dele vai ser a ferramenta dele. Vai ser pegar o cálcio que você já vai depositar no solo via outras fontes, fazer ele translocar e transportar para toda a planta. Então, esse manejo do KSA Dur, gente, sempre desde o começo da lavoura. Não vamos deixar para a gente fazer de forma corretiva. Vamos sempre fazer ele de forma preventiva, para evitar perda e evitar prejuízo na lavoura final. E uma coisa muito importante, produtor. Independente da idade da lavoura, a gente tem observado a presença do fundo preto. Penca mais velha, né, que a gente corrigiu aqui o fundo preto antes, mas mesmo assim ela pode voltar a aparecer, o sintoma pode voltar a aparecer. Então, trabalhar sempre preventivo para evitar essas perdas, porque às vezes o produtor corrige o sintoma nas pencas mais velhas, mas não se atenta para as próximas pencas e esse sintoma volta a aparecer. Então aqui a gente tem que trabalhar preventivamente para evitar perdas de frutos mais jovens. E você sabe, produtor, toda vez que precisar de uma assistência técnica, pode contar com a equipe da Cero e a equipe da Timac também.